Ah, gente, estamos de volta. O Além Homem. A gente está aqui, gente, confabulando. Voltamos pro café, né? Pra gente finalizar o programa no café. Bom dia. Pastor Thiago, bom dia. Deixa eu lhe apresentar um rapaz. Olha Deixa só. eu lhe apresentar. Opa, muito Kleber. prazer. Fala no microfone. Ele chegou agora na televisão e não sabe que tem que usar o microfone. É sim, eu tenho que usar o microfone. O senhor é pastor, né, pastor Thiago? Desculpe. Deixa eu lhe apresentar, é Kleber Melo. Trate como senhor, por favor. Senhor. É senhor pastor ou senhor Thiago? As duas coisas. Senhor pastor Em respeito à Thiago. sua mãe, né? Em respeito minha Sua mãe, Dona Marlene tá Gente, vendo, hein? olha, Dona Marlene só tá vendo isso aí, ó. É o seguinte, eu sou um cara muito pacato perto deles. Eu estava aqui, antes de abrir nós aqui, né? Antes de voltarmos para o ar, o pastor, junto com o Anderson e mais meu assistente pessoal que está ali, conversando, sabe o quê? Sobre cerveja, teor alcoólico, vinho. Ué, gente. Eu tava falando das eu coisas. Eu não gosto de álcool. Eu não o quê? gosto de uísque. Foi isso que ele falou? Eu não gosto da bebida. Que ele não gosta da bebida, né? É verdade. Eu falei. Aí a gente estava falando dos teores alcoólicos e de quanto isso faz problema na vida do ser humano. Aí tu tá falando que tu bebe pra quê? Pra fazer efeito, pra ter efeito. Coisa horrível. Escuta, eu sou uma pessoa que preciso de vez em quando eliminar a minha censura. Para que eu possa me tornar eu. Eliminar a sua censura? Eu tenho que eliminar a censura às vezes. Tá, Para ser eu. Tá, uma porque pessoa censurada é o Kleber. Eu com censura não é eu. Pastor, pega os vídeos antigos pra tu ver como é que tava tudo numa linha aí. Tu veio pra bagunçar o negócio, cara. Veio pra bagunçar o negócio. Mas eles me amam por causa disso. Porque Pastor, eu tiro verdade, eles da caixinha, tiro mesmo. Abro a caixinha de Pandora, entendeu? Pra gente ver o que é bom, o que é ruim. Pastor, essa semana, mais uma vez, né? O pastor chegou aqui e falou assim: você tá desequilibrado aí, o que aconteceu? Tá nervoso? Tem dia que você chega aqui, eu tô assim. O assistente, tava lá, aqui. Tava lá boladão, rapaz. Tem dia que ele chega aqui, eu tô assim, irmão. Tô meio nervoso. Eu até fiquei preocupado, você tá bem? Tá tudo legal, tá tudo legal, né? Beleza. Mas é a questão das prioridades, né? É isso mesmo. A gente começou, a gente abriu o programa falando dessa questão das prioridades, né? Kleber, mais uma vez, brilhantemente, estava fazendo falta, né? Essas exposições brilhantes do Kleber, por isso. Fazia uma comparação com relação às prioridades, né? Porque a gente tem que eleger prioridades sempre, gente. Não adianta. A nossa vida é feita de escolha de prioridade. Você vai escolher o que é mais importante para você. E eu sempre disse aqui, e vou continuar dizendo, que não há possibilidade nenhuma de promover mudanças coletivas sem que as mudanças comecem conosco, com as nossas mudanças internas, né? Tem que começar daqui, do Thiago, do Kleber, do Anderson, para que tudo se propague. E essas mudanças são feitas a partir de escolhas. E aí eu pergunto aos meus amigos que estão aqui agora tomando esse belo café da Lia, né, compartilhando desses momentos bacanas aqui no nosso programa. Dá para fazer escolhas, né, prioridades, escolhas de comportamentos, escolhas de atitudes, pensando no outro, ou a gente está numa época em que pensar no outro é perda de tempo, é perder oportunidades, a gente tem que investir na gente mesmo. Como é que vocês veem essa história? Ele está sacaneando a gente. Não, tá jogando uma pergunta não, dessa. Eu quero saber. É pra gente falar até às 5 horas da tarde. Tu acha que tu vai vir de Fortaleza pra cá? E eu vou deixar tu fazer... Não, tá certo. Não tem problema não, vai você. Agora, a ideia de falar de escolha, eu não consigo falar de escolha sem lembrar do Sartre, sem aquilo que o Sartre fala sobre o ser humano não ser condenado à liberdade. E a ideia de condenação à liberdade, quando você pega o livro dele, que é o existencialismo é um humanismo, porque é uma resposta à ideia de que o existencialismo era uma coisa muito pessimista, que não trabalhava a questão do plano, da realidade, isso, aquilo. Não contemplava o social. Não contemplava o social, exato. E aí você dá uma olhadinha no que ele escreve nesse livro e você percebe que ele está dizendo que quando você escolhe, você também escolhe os outros nesse percurso. Você não só escolhe a si, você escolhe os outros, porque a sua escolha, ela tem uma demanda de condução a respeito das pessoas que estão ao seu redor. E aí, por isso que a ideia de escolha gerar angústia. É uma coisa própria do existencialismo, né? O Kierkegaard vai falar disso, o Martin Heidegger vai falar isso, o Sartre segue o mesmo caminho. A ideia de que há uma angústia premente, há uma angústia recorrente no ser humano. Freud também trata muito dessa questão. Gente, ele é pastor, não é psicanalista. Não, rapaz, presta atenção no que esse homem diz. Vai continuar, rapaz. Fala, rapaz. A ideia de que
a angústia está lá dentro. E essa angústia diante da finitude, a angústia diante do ser para a morte, a angústia diante das escolhas responsáveis, porque não querer alguma coisa ou não querer, escolher já é uma escolha, a gente sabe disso. A ideia de que eu também não conduzo sozinho as minhas decisões. Por quê? Não é a ideia de que eu não conduzo sozinho, que eu terceirizo. Não, quando eu escolho alguma coisa, eu estou levando gente comigo, estou levando amigos comigo, estou levando a minha família junto comigo. Se der uma louca e eu falar o seguinte, não, eu quero mudar de cidade, eu vou lá para, já falou Fortaleza, eu vou lá para Fortaleza, não conheço ninguém, não sei, vou para lá. E aí, assim, eu tenho uma família, eu tenho a minha esposa, eu tenho os meus filhos atrás disso. E aí, como é que eu vou para lá? Eu vou morar onde? Vou ficar onde? Como é que vai ser isso? Eu sou solteiro, eu vou tomar essa decisão. Mas os meus pais, as pessoas, os meus amigos, a preocupação. Então, ou seja, eu escolhendo outras pessoas junto comigo. Então, a decisão de escolher uma escolha responsável deve-se partir do princípio do altruísmo também. Não pode se pensar a ideia de que eu escolho e que se dane, eu estou fazendo o que eu quiser da minha vida. Não é bem assim, eu estou fazendo o que eu quiser da minha vida. Eu vou passear sobre a questão da escolha. Primeiro que Sartre, realmente ele é muito, eu acho que ele é muito pungente quando ele se coloca. A questão da escolha, ela traz a renúncia. O nosso problema com as escolhas, inclusive há pouco tempo, pouquíssimo tempo, em uma discussão calorosa a respeito das escolhas do não escolher é covarde. Porque você escolher não escolher, você não tem opção. E na nossa vida cotidiana, o real não tem jeito. Você não pode ter as duas ou três coisas. É uma. E se bem feita, porque caso contrário você perdeu. A questão da liberdade, ela é um conflito dentro da existência humana, porque quando você fala de liberdade, as pessoas entendem, cavalos livres, correndo, alazões, verdes campos, quando a liberdade, ela tem que ter disciplina e absolutamente renúncia. Quem não conhece isso não vai ser livre nunca. Então nós somos condenados a uma liberdade porque não existe prisão pior do que ser livre quando você não sabe o que fazer com ela. Nós vivemos hoje o paradoxo de sermos livres por conta da desconstrução, mas ninguém sabe o que fazer com o diacho dessa liberdade. E aí ficamos nós. Posso fazer um exemplo? Sim. Fazer um exemplo do que isso que o Kleber está falando, que a gente está vivendo agora, Tivemos a eleição suplementar, Vai, Anderson, falar de política. Tivemos a eleição suplementar, e durante a eleição suplementar, a gente teve o menor comparecimento da história das eleições já realizadas no nosso município. Uma pena. E tivemos, consequentemente, o prefeito com a mais inexpressiva votação da história do município. Então, o prefeito Vinícius Clausen chega com uma representatividade bastante questionável. E aí não estou questionando a ética, não estou questionando a figura do Vinícius, eu estou falando de representatividade, que é exatamente isso. Temos a escolha, a liberdade de escolher, temos a liberdade para escolher, temos a liberdade de ir, e delimitar, fazer o árbitro dos nossos destinos políticos. E aí a gente escolhe não escolher. Aí o que acontece quando a gente escolhe não escolher? Escolhem por a gente. Exatamente. E quando escolhem em nome da tua escolha que você abriu mão, acontece o que aconteceu, gente. A menor votação da história de um prefeito da cidade de Teresópolis, uma votação que em algumas outras eleições daria a ele o terceiro, quarto lugar. Isso é muito preocupante, Ou seja, a gente não está usando bem essa liberdade. Mas o Anderson, Tiago, o que me preocupa, porque eu não posso me ocupar disso, quando você tem isso que aconteceu, não é o escolher, aqui não é eu escolher não escolher um candidato. Eu desisti. Desistiu, já é um... Eu abri mão de escolher. Exatamente, você tem um momento que você desiste mesmo. Mas aí que é o lance do uso da má-fé. Que é o uso da má-fé, ela entra nessa lacuna onde eu consigo propor, então, que eu terceirizo as minhas responsabilidades. Eu jogo para o outro a minha responsabilidade. Eu até digo, por exemplo, usando essa questão aqui, eu posso dizer o seguinte, mas não é o prefeito que eu escolhi, não é o meu prefeito, não me representa. Está fazendo isso aí, mas não fui eu que escolhi. O cara trabalha em gestão pública, e a gestão pública me inclui. Então, ou seja, eu abdiquei, eu desisti no meio do caminho, eu não perseverei nessa caminhada de liberdade e, consequentemente, eu vou ter que agora acatar com tudo aquilo que está acontecendo. Ou, se não, criar um meio de revolução
revolucionar, ou de uma questão de dizer, não, peraí, isso aí não está do jeito que eu quero e agora eu tenho que tomar as rédeas daquilo que é decisão. E a decisão como um projeto mesmo de cindir. Decisão. Eu vou cindir com alguma coisa para me projetar para um outro caminho, para uma outra questão. E aí que é interessante você ver que todos esses caras existencialistas, eles caminhavam muito por essa questão do ser, que é o ser que se projeta para fora, a ideia do existência, do ex como se projetar para fora, a ideia de que vai além. A gente estava brincando do além-homem, que é de verdade a melhor tradução, melhor que o super-homem, né? É o além-homem, mas a ideia do além-homem não, super-homem não. É horrível. É uma tradução que eu já vi na minha vida. O além-homem, que é a ideia de que eu não estou criando um sujeito metafísico, que é aquela questão de um sujeito ideal inalcançável, mas alguém que, como ele fala também no Assim Falava Zaratustra, alguém que gosta dessa terra, alguém que não crie, e aí eu puxo sardinha para mim, que é a ideia da ideia de um paraíso como uma zona de fuga para os meus compromissos, minhas responsabilidades terrestres, onde eu penso o seguinte: não, eu quero chegar logo no céu, eu quero logo chegar ao paraíso, tomara que Jesus venha, Jesus vem. Só que assim, essa ideia de que Jesus venha e essa ideia de que eu quero logo o paraíso é apenas a maneira como eu tenho para não assumir a responsabilidade de hoje construir alguma coisa, de hoje focar nas minhas responsabilidades, de hoje amar essa terra, amar ao ponto de me comprometer com ela e entender que essa terra se chama minha casa, é a casa comum, pô. O Tiago, Anderson, o que nos espia, na verdade, não é a responsabilidade, é a culpa. Então, nós somos movidos a ela. O processo em que nós vivemos, já que você falou em Zaratustra, né, que foi o mentor, pode parecer que não, mas de Nietzsche, que é uma gente tudo louca, são filósofos, que a gente é doido e lê essas que só esses malucos. Não é, só umas desgraças feitas. A gente vai ler aqueles trem, né? Esse aqui, em vez de estar estudando a Bíblia, não, está lendo quem? Rapaz, eu leio pra caramba, né? Viu, rapaz? Tá louco? Tá estudando o quê? Tá, já tomou um esporro meu aqui hoje. Pronto. Sai fora, rapaz. Tá fazendo o quê? Não, mas sabe o que é que tem que quebrar, gente? Tem que quebrar, entendeu? Agora, é verdade uma coisa. Nós somos impulsionados pelas nossas culpas. E a gente E o que você faz com a tua culpa? Tu dá para quem você quer. Então a gente sabe que é responsável por uma série de coisas. Mas em vez de se sentir responsável, porque o que é o responsável? Eu vou lá e faço. O responsável é aquele que diz assim: a culpa é minha. Pronto, vou lá e resolvo. Agora, quando eu não encaro como minha culpa, né, a minha responsabilidade, é claro, eu dou para quem eu quero. Então, o jogo fica mais ou menos assim. Nós, na abertura do programa, para uma questão cultural, nós estamos falando sobre a má educação que nós temos em não sermos os políticos públicos que nós precisamos ser para realmente poder conduzir essa barraca toda que é um circo. Aí o que acontece? Estamos nós do lado de cá, e nós, o que fazemos? Esperamos que o lado de lá nos resolva. Quando eu falei do pai, que é a autoridade, é aquela que olha, não espia, mas é aquela que te conduz, cara, ninguém quer essa porra, porque é disciplina, é ter que ter renúncia. Aí você tem do outro lado os poderes, que também, o que eles fazem? Eles não têm culpa. O problema já está instalado, já está ali. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. A educação foi o que foi. Ninguém entendeu. Então, fica o lado de cá jogando o que é dele, que é uma responsabilidade, a culpa para cá. Nós do lado de cá, ao invés de assumirmos as nossas, vamos para lá. E outra, para mim, né, de uma forma muito ícone, a figura de Cristo. É muito fácil você passar a vida crucificando Cristo. E é o que nós fazemos. Mas aí aquela questão própria das religiões de redenção é o mecanismo vitimário. E o mecanismo vitimário é aquela questão onde eu tenho que colocar o meu bode expiatório. Isso aí. O texto lá de Levítico 16 vai falar sobre essa questão do mecanismo vitimário instaurado dentro do circuito da religião judaica, onde você tinha lá 2 bodes. E aí você, diante de um bode, você colocava a mão sobre ele, é como se o sacerdote colocava, e aí você transferisse o poder, os pecados do povo para aquele bode. E um outro bode, e aí esse você sacrificava. E um outro bode, você lançava esse bode para o deserto, porque existia a percepção de que lá no deserto era a morada do demônio, do Azazel. Tanto é que hoje, até hoje, isso no universo oriental, os próprios muçulmanos têm os djinns, que é a questão das figuras que moram no deserto. Os gênios que a gente chama, aqueles grandes gênios da lâmpada, essas coisas assim, são os moradores e não são nada, são os
os djinns, são os demônios. Então, ou seja, um ia para lá e a outro era transferido. Quando você chega lá no Evangelho de João, em João capítulo 11, logo depois da ressurreição de Lázaro, Caifás, que é o sumo sacerdote da época, ele está vendo que o poder e a estabilidade religiosa que era mantida pelo circuito político, para ele, ia acabar. Aí ele chega e fala o seguinte: olha só, esse Jesus, está mostrando muita coisa. Ele está apresentando vários sinais que ele é o Messias. Vamos fazer o seguinte: é melhor que morra um do que percamos essa ideia da nossa estabilidade religiosa, que nós possamos perder a nossa terra. Então vamos fazer o seguinte: deixa ele morrer. Então Jesus entra no projeto de mecanismo vitimário. Por quê? Porque ele agora vai ser o que vai expiar todo o conceito de vítima de um trajeto. Ele não é uma vítima política, é claro, a gente sabe que ele é a nossa redenção. Então aí a questão cristã, nós sabemos que ele é a nossa redenção. Agora, não há uma transferência de culpa. Eu me responsabilizo. Eu sei quem eu sou dentro desse projeto. Já que nós estamos nesse argumento, né, eu abro um parêntese e te coloco realmente no fogo. É o seguinte, porque nós acabamos de falar da questão da culpa, né? Para mim, Kleber, por favor, não tem religião. É um percurso de ideias. Sim. Então, Cristo, ele morre, para mim, não em nome... Porque se Cristo é tudo aquilo que a gente pensa que é e é, ele não jogaria a responsabilidade de morrer por vocês. Eu acho que ele morreu por ele, por grandes ideais, pelo homem que ele era, pelo que ele sabia que ele representava. Agora, por que as igrejas insistem de colocar Cristo como realmente a renunciar à sua própria vida por nós? Ele renunciou por si mesmo. Escuta, já não basta todas as culpas, porque me parece meio manipulatório eu tentar entender que uma figura tão importante na minha vida tenha morrido por mim. Ele é muito mais importante se ele morreu por ele mesmo, porque ele me dá o exemplo, ele me dá o suporte, ele me dá o apoio. Então você, como pastor, como é que você me devolve essa pedrada? Então vamos lá. Jesus encerra em si todo o mecanismo vitimário. Ele não tem mais agora, a partir dele, não tem mais essa questão de bodes expiatórios, não tem mais essa questão de terceirizar responsabilidades. Esse é um ponto. Então ele já encerra em si todo o mecanismo vitimário. Não tem essa história de, vamos lá, coloca em cima do bode, em cima do boi, em cima da vaca, não tem mais isso. A questão é essa. Agora, um outro fator. Jesus não foi somente um homem intelectualizado, evoluído, muito acima da média. Não, a gente crê plenamente que ele é 100% homem e 100% Deus. Então a divindade estava ali. Tanto é que a gente costuma dizer, é o Jesus histórico e o Cristo da fé. Não dizendo que existe naturezas que elas saem uma da outra. Não, está ali junto, está entranhado. Aquilo ali é uno. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. De fato, quando a Bíblia fala sobre a questão dos castigos que nós receberíamos, a questão de o Antigo Testamento, de que o camarada, quando errava, era de cara que ele iria ser punido. Teve um camarada lá que segurou a Arca da Aliança, que era o instrumento de presença de Deus, de representação, ele tocou, foi fulminado. Então toda essa história que existia de castigo no passado, ele recebe sobre ele. A ira... É muito complicado falar isso em 2 minutos, que a gente acaba de falar. Eu sabia. Agora, a ideia é, o castigo que a gente merecia, por toda a punição, por todo o pecado que nós cometemos, Jesus recebeu isso. Ele assumiu isso. É como ele dissesse, toma aqui, eu recebo tudo isso daqui. Então, se eu disser que ele morreu por ele é um grande revolucionário. Então, só um revolucionário. E para mim ele não pode ser só um revolucionário. Também. Ele é o cumprimento, ele é a conclusão de toda a progressão que o Antigo Testamento me faz. Onde nessa progressão está a questão do mecanismo vitimário, que nele se encerra. Nessa questão está a figura de um Deus, que era um Deus até então que estava um tanto distante, pelo menos na percepção do povo, e agora ele é chamado de Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Então Deus passeia, a grande questão, talvez o escândalo do Deus encarnado, o Deus que se assume em carne e anda entre a gente. E anda entre a gente, e aí Isaías, que é um profeta lá atrás, vai dizer uma parada que é excepcional. Ele vai dizer o seguinte:
Não, e aí que é excepcional pelo seguinte, a grandeza de Deus e o poder e a majestade de Deus não se faz, o poder e a majestade não se faz na grandeza, mas no seu compartilhar da fraqueza com a gente. Como a Bíblia diz, o texto diz assim, na aflição do seu povo, o Senhor se afligiu. Não disse, na aflição do seu povo, o Senhor foi lá e resolveu todo o problema. Não. Na aflição do seu povo, o Senhor foi lá e acabou, não. O Senhor, Deus se afligiu. Então há uma partilha de dor. É como foi Elie Wiesel perguntar ao rabino, dizendo o seguinte, onde estava Deus no holocausto? E aí o rabino chega para ele e diz, Deus sentou ao lado do homem e disse, olha só o que essa humanidade fez diante da liberdade que os deles não souberam tratar com isso tudo. Deus estava do lado daquela pessoa, chorando as dores dessa humanidade que não soube agir com a sua liberdade. Então Jesus, ele traz um Deus que é muito mais do que um deísta diria, que é um Deus distante. Ele traz um Deus de proximidade. E é o grande escândalo. A cruz é um grande escândalo. Não tem como não amar um homem desse, né? Não tem como não amar um homem desse. É um inferno. Fala sério. E é um inferno, né? Porque realmente se torna um inferno na vida da gente. Você desculpa, o amor é um inferno. Né? Seja ele de que forma vier. Né? Seja ele da forma que vier. Então, é interessante. Agora, sério. Nós estamos falando tanto sobre educação e a falta dela, a falta das estruturas. Tem muita gente igual a ele. A fé, para mim, ela move montanhas. E eu acho que hoje nós temos que resgatar um pouco do lá então na história, em que não existiam escolas, mas existiam crenças, valores e fé. O jovem hoje, antes de pensar, né, na sua formação formal, ela é fundamental, esquecendo um pouco, inclusive, o terceiro grau nesse momento, porque o técnico é muito mais importante. O frequentar homens como esse aqui, escutar e discutir e falar, o quanto isso pode alavancar. Sei que vivemos em um país laico, mas eu não tenho como negar a importância e a função da igreja em uma sociedade. Ok que nós temos uma igreja prostituída, nós temos questões seríssimas em relação a isso, mas eu não posso esquecer o outro lado o quanto é sério. Isso independente se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, mas a importância disto na vida de um indivíduo. Porque a clareza, muitas das vezes, ela só se dá com pessoas que possam orientar. Os orientadores espirituais, eles não levitam em tapete. Eles estão na terra com todo o sofrimento, com todas as suas necessidades. Mas têm um olhar muito compadecido em relação ao todo, porque se entregaram a uma coisa chamada fé. Então eu puxo, lamentavelmente, eu não tive a dádiva de ser este homem de fé. Eu acredito em Deus, mas a minha fé não chega igual à sua, mas nem a 1000 anos-luz. Então, eu digo o seguinte, nos falta educação, ok. O que nós temos na palma da mão? É um punhado de areia que não dá para construir as grandes escolas como nós sonharíamos? Eu até entrei em discussão numa reunião que eu tive lá em Fortaleza, a respeito de uma grande escola que está sendo feita, uma escola modelo. A questão dessas escolas modelos tempo integral. Eu não dou conta de 3 horas de escola. Os professores não estão preparados, os alunos menos ainda. E eu te carrego para uma escola modelo? Sim. Então, sinceramente, sem ser hipócrita ou moralista, porque eu não passeio por aí, muito pelo contrário, às vezes tem pessoas que me dizem que sou amoral, graças a Deus, né? Porque se existe um Deus, ele me fez como sou, então se eu sou amoral é graças a ele, né? Aqui, ó. Bater um papo, esse cara. Esse cara daqui tem que ir lá. Não, mas eu digo, você sabe o que é? Porque tem a causa do cafona, não se usa mais. Não se usa mais, e a igreja... gente, por favor, não se usa mais usar droga, caralho. Desculpe, eu tô ao vivo, saí aí, cara, olha só, o cara desembesta, o cara... Aí foi. Aí, fazer pi. Aí a mãe vai lá e dá dá-lhe uma, dona Marlene, hein? Desculpe, mas olha de coração, você sabe que esses palavrões que eu falo vêm da alma, né? Ela não é suja. Aqui, eu posso fazer um convite, então? Pode. Hoje, 7h30, eu tô te esperando ali na primeira igreja batista ali, eu vou estar lá, dando uma palavra lá. Boa. Vou esperar a galera. E tu é um caridoso, tu é um amoroso. O pessoal que tá em casa não, mas eu só vou a um culto dele o dia que ele vier ao Queijos e Vinhos. Tá bom. É uma boa troca. Olha só, amigo, eu vou aproveitar essas presenças ilustríssimas, né, que estão aqui comigo hoje. A gente fica muito feliz, estou aqui agora, né, de ter o pastor e o Kleber aqui junto com a gente.
as discussões são sempre, às vezes, um pouco mais filosóficas, né? Porque esse cara gosta mesmo de filosofia. E aí pega o maluco que gosta também e aí a gente acaba, né, fazendo essas loucuras. Mas a gente vai encerrar o programa de hoje com um momento muito especial do Grupo Diário, né? O Grupo Diário, como você sabe, em 2018 completa 30 anos de história, uma história de dedicação, uma história de empenho para com a cidade, né? Mesmo sendo tão atacado, né? Sendo tão acusado disso, daquilo, sendo desrespeitado por quem ocupa um cargo público, que deveria enaltecer, né, o trabalho feito na cidade, mas deprecia, desrespeita, pisa. A gente completa 30 anos com uma marca muito bacana. Chegamos, né, à pesquisa de opinião, a IPP, o projeto IPP de pesquisa de opinião, pela primeira vez, liderando todos os segmentos em que atuamos. Somos líderes absolutos no jornal impresso, na mídia impressa, somos líderes absolutos na mídia televisiva e somos líderes absolutos também nos sites de notícia, na rede social e na internet, né, como produto e informação. Sem contar que aqui o Jornal Diário na TV, né, esse espaço que nós estamos aqui, também foi líder de audiência dentre os programas de televisão. Então, para a gente... Parabéns. Porque o Capacidade não foi nomeado, não foi mencionado o Capacidade, entendeu? Fomos agraciados com 4 prêmios na noite de ontem, né, lá no Hotel Vila Nova, onde o pessoal, né, todas as empresas, todos os segmentos da cidade foram premiados. A Carol Duarte, que não é minha esposa, né? O pessoal fala Carol Duarte, Anderson Duarte, minha esposa, apresentadora do Diário Mais, né? A Carol Duarte esteve lá, conversou com o pessoal e vai contar pra gente agora um pouco como foi. E a gente finaliza o programa de hoje vendo essas imagens bacanas e eu agradeço especialmente, primeiro, as pessoas que nos ajudam a fazer essa programação, o pastor Tiago, o Kleber está dentro do projeto da TV desde o seu início, né? E sempre fiz questão, inclusive quando disseram, vamos fazer um programa, né? Eu só faço o Kleber. Eu fui o primeiro a saber. Não, mas só mesmo para fechar. Cara, é o seguinte, eu sou muito egoísta, muito vaidoso. E, logicamente, eu não poderia escolher uma outra casa para que eu habitasse, né, como TV, que não fosse essa. Porque é a primeira. Não, cara, não, mas cara, eu quero gente boa do meu lado. Eu não quero medíocre. Medíocre, basta todos os meus sonhos que são medíocres. Basta a mediocridade de me olhar no espelho todos os dias, sem saber direito ainda do que eu quero fazer da vida, com quase 60 anos. Ele quer compensar as ausências dele num dia só de programa, né? Tem mais, tá? Não, mas, gente, é um beijo que eu quero deixar para vocês. Eu amo tudo isso aqui, amo vocês que estão aí, esse meu trabalho. E é claro que para que dê certo, eu tenho que estar com gente que seja top, é número 1. E outra, eu tenho. Esse cara é meu padrinho, foi meu mentor em TV. Tive o Luciano Sabino como meu diretor, que me ajudou, que foi meu coach, inclusive, para me entender um pouco melhor, que vocês já viram que eu não me entendo. Esqueço o microfone, não olho para a câmera certa. Enfim, é mais de 10 anos de TV, mas é assim ainda. Então, é o seguinte, é o prazer e o quanto eu fico feliz de estar dentro de estruturas que realmente fazem o seu trabalho de casa, com todos os problemas internos que nós sabemos, que toda família tem, mas de ter um reconhecimento público, isso é muito bacana. E vocês fazem parte desse prêmio que a gente vai conhecer. Parabéns, irmão. Agora. Então, muito obrigado pela sua audiência, fica então com a Carol Duarte e o prêmio IPP que a Diário tirou onda. Obrigado. Noite especial, entrega do prêmio IPP 2018. Nesta noite, reunindo os líderes de cada segmento. Anualmente é feita uma pesquisa e o seu voto, né, a sua preferência é premiada. Nesta noite nós vamos lá conhecer essas empresas. Vamos embora. Marins, organizador do evento, né, e da pesquisa IPP. Hugo, expectativa para essa noite 2018, líderes aí? Essa noite está brilhantada, muito linda, pessoal muito animado, e a ideia é essa, é reunir empresários, e empresários não simplesmente empresários de Teresópolis, mas aqueles que se posicionaram dentro do seu setor
pela opinião do público de Teresópolis, com a melhor relação atendimento e qualidade. É importante entender que esse projeto não tem como objetivo a lembrança, não é me dê um nome de uma marca, e sim aonde você foi e aonde você se sentiu melhor. Tá? E dentro dessa avaliação a gente chega a esses resultados. Então não significa que mas aquela empresa não é tão lembrada quanto essa, mas a ideia não é essa, não é quem venda mais, e sim aonde o cliente se sente melhor. É essa a ideia do trabalho, e aqui nós temos empresas que as pessoas disseram, aqui eu me sinto melhor. Tá, joia? Parabéns então pela noite e bom evento. Obrigado, e estão convidados a entrar e conhecer um pouquinho do evento. Pedro da Lorena Baterias, nesta noite também recebendo o prêmio, mais um prêmio 2018, como é que você está se sentindo? Legal, muito trabalho, foi um ano difícil pra caramba pra gente, mas mais uma vez a gente conseguiu. A gente agradece nossos clientes, amigos, os parceiros que a gente tem, e estamos aí trabalhando bastante para ver se a gente consegue manter isso, que não é fácil, né? Gente, Morena Decor, ganhadora aqui do IPP 2018, estou com o Nilmar. Nilmar, 2018, mais um prêmio, líder aí. Como é que tá o coração? Tá bem, né? É muito bom a gente estar entre os melhores, né? Já é um prêmio. E saber que o resultado do nosso trabalho tá dando frutos é muito bom. Mas principalmente estar entre os melhores, né? Tanta gente boa já é o suficiente. Mais o ganhador do prêmio IPP Destaque 2018, Estúdio Itália. Tudo bem? Tudo bem. E a noite, né? Premiação, opinião do público, como é que você está se sentindo? É muito bom, né? A gente trabalha o ano inteiro, vem descontrair, ser reconhecido pelos clientes, pelo prêmio IPP, e estar aqui confraternizando com todo mundo, é muito bom. Ganhadora do prêmio, quanto tempo? Acho que muito tempo, né? Não sabemos contar quantos prêmios EcoCenter já tem, né? Já é cativa aqui na cidade, opinião unânime, né? Doutor Maurílio aqui representando, como é que tá essa noite? Tá muito boa, tá de parabéns a casa, o Hugo, acho que é um evento muito legal para mostrar como os empresários de Teresópolis trabalham, né, nessa crise toda que a gente tem vivido. Bruno da Inkmi Tattoo, que é ganhador aqui do prêmio, né, nas tatuagens, opinião do público, como é que você está se sentindo? Exatamente, muito feliz, mais um ano a gente está aí nessa vitória. Esse programa eu acho que ele vem ajudando a gente também a evoluir a cada dia mais e junto com o público melhorar nosso serviço e agradar cada vez mais a galera. JR Filmes aqui premiado nessa noite, como é que você está se sentindo? A gente se sente muito feliz pelo público escolher a gente, né, a loja em si, todo mundo, a equipe. A gente agradece os clientes, os amigos e que a gente continue assim, né? Daqui para frente que melhore mais ainda. Diário TV premiada em 4 categorias. Anderson Duarte vai receber o prêmio essa noite. E aí, Anderson? Pois é, né, Carol? Mais uma vez a gente vem aqui. É muito orgulho para o Diário receber, né? O Grupo Diário esse ano, a gente já tem recebido há algumas décadas, né? A liderança no jornal impresso, a TV, que rapidamente conseguiu liderança. É claro que não foi fácil, né? Foi muito difícil, envolveu muito trabalho, mas esse ano a gente tem um filhinho, né, nosso, que é o netdiario.com.br, nosso portal, que finalmente chega, né, à liderança também. Então a gente fechou o ciclo. Todos os veículos que o Grupo Diário hoje mantém são líderes de audiência em todos os segmentos, né? Então isso pra gente no ano que a gente completa 30 anos, então, acho que é mais recompensador ainda, né? É muito bacana. Com certeza, e o programa também que você lidera, né? Isso é só um detalhe. Não, é muito merecido, né? Todo dia lá de manhã, tendo informação, se preparando, né? Pois é. São 2 horas por dia, todos os dias da semana, né? Muito conteúdo, jornalismo. Dá trabalho para fazer, pra caramba, né? E as pessoas gostaram do formato, né?
acreditaram no formato e, enfim, a gente fica feliz. Parabéns para você, parabéns família Diário, equipe Diário, parabéns a todos. No segmento de academias, New Limit, premiada aqui, estou com o Maurício Garcia, como é que você está se sentindo essa noite? Pô, uma noite de muita alegria para todos nós. A New Limit vem apresentando sempre esse resultado, né, na história da pesquisa Impacto em Teresópolis. E para a gente é uma alegria muito grande. É o reconhecimento do trabalho que é feito, é o reconhecimento do trabalho que é realizado, é o reconhecimento do comprometimento do time que nós temos, porque realmente o time é bem comprometido, desde a administração até o pessoal da conservação. Então é só gratidão e curtir a noite aí com os demais agraciados da noite. Ana Mota, presente no Prêmio IPP 2018, aqui pela Shoes Stores, tudo bom? Isso, estamos muito felizes porque é o segundo ano que a gente foi indicado pela Shoes Store Comfort, né, que nós trabalhamos com as linhas Comfort, os sapatos Comfort. E para nós foi uma satisfação muito grande, a gente tem a agradecer aos nossos clientes e os nossos colaboradores também pela indicação. E estamos muito felizes. Bom, Anderson, nós conversamos com alguns dos premiados. Lembrando que a Diário TV vai transmitir esse prêmio na íntegra e vocês vão poder conhecer as outras empresas que estiveram presentes nesse evento. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida.